Queridos, abra a sua Bíblia e fique de pé, por favor, para lermos o texto bíblico, em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Diácono Marcelo já orou, pastor Alan também já orou, pela iluminação do Espírito Santo. Então vamos direto à leitura do texto. Vamos ler um texto um pouquinho longo. Essas últimas pregações da série que temos feito no Evangelho de Lucas têm sido blocos de texto um pouco mais longos. Então a gente vai ler até o versículo 28. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Palavra do Senhor. Sentai-vos, irmãos. Existe um interesse instintivo. O autor de Eclesiastes fala que a eternidade foi posta, foi colocada dentro do coração do homem. Há um anseio natural, humano, pela eternidade. E esse anseio se mistura também por uma instintiva ou um instintivo interesse pelas últimas coisas, pelas coisas do fim, pelo fim do mundo.
eu acredito que todos aqui, e muitos aí fora, mesmo aqueles que não são cristãos, já se perguntaram sobre como as coisas se acabarão, ou se de fato se acabarão. Muito se pensa a respeito do fim do mundo, o fim da história, o fim dos tempos. Esse é um tema tão abordado e refletido pelas pessoas quase que instintivamente, que a gente vê isso sendo abordado em filmes, livros, teorias. Mas muitas vezes, quando se fala de fim dos tempos, o termo que na teologia a gente costuma chamar de um termo mais técnico de escatologia, que significa escatom, último, logia, estudo, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos dias. Muitas vezes, quando se fala de escatologia, quando se fala do fim dos tempos, quando se fala do fim do mundo, muita gente acaba enfrentando ou sentindo algo que é algo parecido com medo. Muitas vezes pensar acerca das últimas coisas, especular a respeito das últimas coisas, faz com que as pessoas fiquem com mais medo do que fé ou esperança. Isso é uma realidade. Você liga a TV, você liga o rádio de manhã para você ir trabalhar, e você é bombardeado com uma série de notícias que apavoram e angustiam o seu coração. Notícias próximas de acontecimentos que estão a poucos metros ou a poucos quilômetros da sua casa, e acontecimentos de proporções globais. Guerras entre nações, entre povos e nações poderosas, conflitos, além de outras questões que são citadas por Jesus nesse texto. E a tendência é que, ao olharmos para tudo isso, muitas vezes o nosso coração acabe sendo envolvido pelo medo. Outro dia eu conversava com a irmã Sônia sobre isso. Parece que as pessoas, inclusive os crentes, estão andando mais assustados, mais apavorados. Olham para os acontecimentos, para as guerras, para tudo que vem acontecendo no mundo, e ao invés de encontrar no Senhor confiança e esperança no Evangelho, acabam se apavorando cada vez mais, acabam se assustando, e pensar sobre as últimas coisas muitas vezes gera isso nas pessoas, muito mais medo do que fé. E esse medo acaba sendo carregado de especulações, previsões, cálculos. Muitos tentam descobrir com exatidão e precisão quando que Jesus vai voltar. Muitos já tentaram e falharam miseravelmente, porque Jesus Cristo não deixou pistas para que a gente fique investigando quando Ele volta. Pelo contrário, Ele nos deu a certeza, a garantia de que Ele vai voltar, como nós veremos no texto que nós estamos lendo. E enquanto aqui estamos nessa experiência entre aquilo que Ele já iniciou e aquilo que Ele ainda há de completar, cá estamos nós. E nas palavras do Senhor Jesus, lidas nesse texto, nós encontramos e devemos encontrar esperança, firmeza, fé, para enfrentarmos os dilemas dessa vida, confiando na providência, no amor, na graça, na soberania de um Deus que governa sobre o universo. E nada foge do seu controle. Calvino vai dizer que não cai uma gota de chuva sem a infalível providência de Deus. Cabe a nós confiarmos nisso. Na série que nós estamos trabalhando no livro de Lucas, nós aprendemos como a vida, o ensino e a obra de Jesus Cristo nos ensina na nossa caminhada enquanto discípulo. Esse é o grande desafio, olhar para Jesus como nosso Redentor, como nosso mestre, para os seus ensinos, para aprendermos como sermos bons discípulos que de fato refletem a vida do nosso mestre. E hoje, quando a gente chega no capítulo 21, e a gente está ainda, começamos na semana retrasada, na semana definitiva, a semana que é chamada de Semana da Paixão. Eu falei semana passada, a semana que mudou a sua história, a semana que mudou a nossa história, porque foi nessa semana que Jesus Cristo é pendurado no madeiro, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, para que hoje nós estivéssemos aqui, desfrutando da experiência de uma comunhão e paz com Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E ele está nessa parte final ali da sua trajetória, do seu ministério terreno, tratando das coisas relacionadas ao fim dos tempos. Mas eu posso te garantir uma coisa, Jesus não quer te assustar.
Jesus não quer te dar apavoro. Jesus não quer perturbar o seu coração, muito pelo contrário. Jesus quer, com suas palavras, dar a mim e a você diretrizes e esperança em meio ao caos. Esperança em meio ao caos. E curiosamente, essa esperança também é algo que ecoa nos corações, mesmo daqueles que não são crentes. Eu posso mostrar isso para você até mesmo através da cultura. Se você pega livros, filmes, séries, elementos da nossa cultura pop, você vai ver que há esse anseio sendo refletido e representado nas próprias narrativas e nas histórias. Eu gosto muito daquela animação, que é o Rei Leão. E o Rei Leão reflete um pouquinho disso. No Rei Leão, depois que o reino selvagem mergulha em trevas, a vida e a alegria, a paz no reino só volta quando o verdadeiro rei, o rei legítimo, retorna. Quando a gente lê ou assiste o filme, outro que eu gosto muito, que é O Senhor dos Anéis, quem tem paciência para assistir 9 horas de filme, porque são 3 filmes de 3 horas, vai perceber que o autor do livro, que depois foi adaptado a filme, o Tolkien, ele insere elementos que falam acerca do Evangelho em sua obra, em seu livro. E no livro do Senhor dos Anéis, a Terra-média, que é a terra citada por Tolkien no livro, está em desolação, à beira do colapso, até que o rei retorna. E aí nós temos um livro que é o retorno do rei, e ao retornar o rei estabelece a harmonia na Terra-média. Em outro livro que eu sempre cito para os adolescentes, que vale muito a pena, até para o adulto também, que são as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis vai citar também esse anseio e essa esperança para que tudo acabe bem, quando no último livro ele vai relatar que Aslan, o leão, que representa na história citada por ele o próprio Senhor Jesus, após ressurge e os filhos do rei descobrem que aquela não era a última página da história da vida deles, mas o começo da verdadeira história. Ele vai dizer no livro: agora, por fim, eles estavam começando o primeiro capítulo da grande história, na qual cada capítulo é melhor que o anterior. Esse anseio refletido na cultura, no mundo, está também em nossos corações, mas não deve ser suprido pelo medo. Essas histórias que apontam para o Evangelho e para a esperança da vida eterna, mostram para nós que a verdadeira postura do discípulo diante da crise é aquilo que o autor Lucas vai descrever no último versículo. No versículo 28, Lucas vai dizer: olha, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí está a nossa esperança. E eu comecei pelo final, e eu peço que você se concentre muito, porque é um texto difícil. É um texto difícil. Porque talvez em alguns momentos pareça que Jesus está misturando as histórias, mas a gente precisa entender esse texto da seguinte perspectiva. Jesus, e a gente viu isso na semana passada, sendo desafiado pelos religiosos, fala acerca de uma parábola, a parábola da vinha, que o dono da vinha arrenda uma vinha para certos homens, e esses homens, eles tinham a responsabilidade, o dever de fazer com que aquela vinha lucrasse e devolvesse o lucro para o senhor, que é o dono da vinha. O senhor, o dono da vinha, enviava seus funcionários para poder receber esse lucro. Esses homens que eram enviados pelo dono da vinha, eles eram ultrajados, mortos, apanhavam, até que, numa cartada final, o dono da vinha, ele vai enviar o seu próprio filho amado. E o seu filho amado também passa pela mesma situação, é ultrajado e morto. Jesus vai, com essa parábola, representar a própria história de Israel, separado por Deus para ser luz para as nações, com a responsabilidade de avançar com o reino de Deus nessa terra. Na verdade, em vez de cumprir a sua missão, o seu papel, matou os profetas, rejeitou os profetas e rejeitou o próprio Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois foram eles
que entregaram Jesus para ser crucificado, quando, diante da escolha entre Jesus e Barrabás, gritaram: Jesus, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Acontece que agora, dentro desse cenário, dentro desse contexto, Jesus ele vai dar continuidade àquilo que ele inicia, como vimos na semana passada. E tudo começa com um diálogo, com uma pergunta, ou na verdade duas perguntas que são feitas pelos seus próprios discípulos. A gente aprendeu semana passada também que ao nos aproximarmos de Jesus, devemos nos aproximar sempre com a melhor das intenções. Muita gente se aproximava de Jesus para tentar colocar Jesus à prova, com perspectivas egoístas e expectativas equivocadas de que Jesus tinha que suprir os seus caprichos. Mas os discípulos não, eles se aproximam de Jesus, olham o templo e eles, com toda sinceridade, com expectativas erradas, sim, mas com toda sinceridade se aproximam de Jesus. Olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo e vergonha de se aproximar de Deus com as suas dúvidas, com as suas questões. Não há problema algum. Pelo contrário, Deus quer que nos aproximemos dele, desde que essa aproximação seja de fato com sinceridade genuína. Nós temos dúvidas, lancemos ao Senhor as nossas dúvidas. E é o que eles fazem, eles olham para o templo e, ao olharem para o templo, eles dizem o seguinte: olha como está adornado, olha essas belas pedras, essas dádivas. E aí Jesus vai, curto, objetivo, direto, começar a confrontar as expectativas equivocadas desses discípulos, que são muitas vezes também as nossas expectativas equivocadas. E de forma muito dura, Jesus vai dizer para eles assim: olha, é bonito, né? Mas não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Eu imagino o choque que aqueles homens, que mesmo sendo chamados para serem discípulos de Jesus, são judeus, pensam como judeus, têm a mente de um judeu que costuma associar a figura e a imagem do templo à manifestação da presença de Deus e a habitação de Deus no meio do povo. Assim era a mentalidade do judeu. É por isso que eles ficam extremamente aflitos quando, no exílio, há 600, 700 anos atrás, o templo é destruído. E eles ficam desesperados após voltar de Babilônia, para quê? Para reconstruir o templo, porque na perspectiva do judeu, Deus só habitava no meio do povo, no templo, com a figura do templo. E aí Jesus, com essa pergunta dos discípulos, porque Jesus diz isso, e no versículo 7 os discípulos vão perguntar: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E aqui Jesus ele vai começar a responder duas perguntas. É muito importante você prestar bastante atenção naquilo que Jesus responde, porque Jesus está falando sobre dois acontecimentos aqui. É isso que nós temos que ter em mente. Até porque a pergunta feita pelos discípulos não é uma só, mas são duas perguntas. Eles vão perguntar para Jesus o que Jesus quer dizer, ou quis dizer, quando declarou a respeito do templo que ali não ficaria pedra sobre pedra, e eles imediatamente associam aquilo que Jesus Cristo disse com o fim dos tempos, com as últimas coisas, ou com o fim do mundo. Isso mostra como muitas vezes as nossas expectativas são equivocadas em relação a Jesus e as últimas coisas. Como nós muitas vezes tentamos criar na nossa mente as nossas próprias teorias sobre quando Jesus vai voltar, ou como Jesus vai voltar. Jesus, percebendo a confusão na mente dos discípulos, começa então do versículo 8 até o versículo 19, a descrever os acontecimentos que, apesar de Lucas não citar, Marcos vai citar como o princípio das dores. O princípio das dores. E é muito interessante porque os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão citar essa imagem que Jesus Cristo traz do parto. Ele traz a ideia de uma mãe prestes a dar à luz, e uma mãe prestes a dar à luz começa a manifestar os sinais de que a hora se aproxima com o princípio das dores.
com aquelas que são as dores que indicam que a hora está chegando. Lucas traz essa imagem também, que Jesus usa para representar os acontecimentos que marcam e antecipam a sua vinda. E Jesus começa então a ensinar, dizendo: olha, tomem cuidado, porque muitas coisas vão acontecer, muita gente vai surgir, e muita gente vai aparecer dizendo: é agora, sou eu, façam assim, façam desse jeito, vai ser tal dia, vai ser tal hora. Tomem cuidado, fiquem atentos. Jesus vai alertar os seus discípulos e cada um de nós, para que não venhamos a cair em engodo e enredos que não dizem respeito à realidade revelada no Evangelho. E é o que a gente vê por aí, homens e mulheres que afirmam ser representantes de Deus, que trazem uma palavra a respeito do final, que mais apavoram do que trazem esperança. São profetas do caos, são pregadores do caos. Quando, na verdade, o que Jesus quer trazer ao meu e ao seu coração, ao apontar acerca dos acontecimentos que vão antecipar a sua vinda, o que Ele quer trazer ao meu e ao seu coração, sabe o que é? Paz, esperança. Esperança de que a sua vida, meu irmão, minha irmã, a nossa existência, seja aqui, seja na vida guardada, eterna, reservada, para mim e para você, está completamente garantido, por causa da sua obra realizada na cruz do Calvário. Jesus quer dar certeza ao meu e ao seu coração, de que nós, como a carta de Paulo aos Romanos vai declarar, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando você olhar os acontecimentos, quando você pensar a respeito das coisas que estão acontecendo, eu quero que você entenda, eu quero que entendamos que nada um desses acontecimentos deve apavorar o meu e o seu coração, porque a nossa vitória e a nossa segurança eterna estão completamente garantidas por aquele que se entregou na cruz em nosso lugar. Nós não nos perderemos, nós não estaremos perdidos, porque a vitória nos foi garantida por Cristo Jesus. E aí Jesus vai dizer isso de forma extraordinária. Ele vai dizer: olha, acontecerão coisas que a gente vê nos dias de hoje. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Isso acontece. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso acontece. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: isso acontece desde que Jesus veio. Isso são apenas os princípios, ou o princípio das dores. Jesus vai dizer o seguinte: calma, que o fim não será logo imediatamente após estas coisas. Jesus está dando instrução para nós, para que não nos desesperemos e não pautemos a nossa esperança nos acontecimentos. Não baseie a sua esperança na vida eterna nos acontecimentos. Não tente de maneira nenhuma criar na sua mente, no seu coração, um relógio da volta de Jesus. Sabe o que cabe a mim e a você fazer? Confiar e viver em obediência como discípulo ao que o Mestre, Senhor Jesus, nos ensinou. Ele vai dizer o seguinte: vocês serão também entregues, perseguidos. Jesus começa a citar uma série de acontecimentos que ocorrem desde que Jesus veio. Desde que Jesus veio, a igreja é perseguida. Desde que Jesus veio, inaugurou o seu reino, a era da igreja, nós temos terremotos, guerras. E eu posso dizer para você que em alguns aspectos a nossa situação hoje é ainda muito mais confortável do que em eras passadas. Eu falava pela manhã na congregação, ao pregar esse mesmo texto, que quem viveu no início do século XX, diferente de nós, teve o desprazer de presenciar 2 guerras mundiais. O reverendo Augusto Nicodemos fala que sempre uma geração vai dizer: nunca foi tão ruim assim, Jesus está voltando. E aí vem outra e diz a mesma coisa.
O que Jesus quer dizer é o seguinte: não paute a sua confiança, a sua esperança nos acontecimentos. Confie plenamente e tenha certeza em seu coração de que Deus está no controle de tudo e que no momento certo, que não é o momento que nós queremos, mas o momento propício, estabelecido desde a eternidade, é nessa hora que Jesus Cristo vai voltar para fazer aquilo que nós lemos no versículo 28, completar a nossa redenção. Enquanto isso, nós somos perseguidos, mas uma coisa maravilhosa a gente lê nesse primeiro momento do texto, extraordinário, que você e eu precisamos guardar e lembrar todo dia. Veja o versículo 18 comigo. Vamos ler junto esse versículo. Vamos ler juntos esse versículo. O versículo 18 diz, 1, 2, 3. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Meu irmão, minha irmã, é essa a certeza que você precisa ter no seu coração. Você olha o cenário à volta, você olha a realidade à sua volta, e o que você vê é caos, confusão, guerra, conflito, bala perdida, mas não cai um só fio de cabelo da sua cabeça, sem que haja a aprovação, o aceite, a provisão, a providência do Deus que chamou você, que chamou a mim, e garantiu a nossa vitória em Cristo Jesus. Nesse primeiro momento, Jesus traz instrução aos seus discípulos, para que os seus discípulos não sejam enganados com falsas teorias, e para que os seus discípulos, e nós somos os discípulos de Jesus, não pautemos a nossa vida com base nos acontecimentos, mas com base no que Cristo fez por nós, com base no que Deus garantiu por nós em Cristo Jesus, e nessa palavra que acabamos de ler, de que não há um só fio da nossa cabeça que caia, sem que Deus venha consentir com isso. E aí Jesus vai trazer uma resposta à primeira pergunta que os discípulos fazem, e ele traz para poder mostrar para aqueles seus discípulos e para nós, que Jesus também é o profeta perfeito. Porque a primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus, lá no versículo 7, tem como base aquilo que Jesus Cristo diz no versículo 6, que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E aí agora, no versículo 20 até o versículo 24, Jesus vai falar de um acontecimento que eu vou chamar aqui, para que possamos entender melhor, de juízo temporal. Ele está se referindo à destruição e à invasão de Roma a Jerusalém no ano 70. Veja, Jesus está nos últimos momentos do seu ministério terreno, aproximadamente no ano 30 a 33. E esses acontecimentos que são citados por Jesus e narrados pelos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, vão acontecer quase 40 anos depois. Jesus ele vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra, e depois ele vai novamente dizer, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Agora Jesus começa a esclarecer aos discípulos o que ele havia dito anteriormente, a respeito do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Um historiador, que não é cristão, mas judeu, que serviu ao exército dos judeus e depois foi aprisionado por Roma, que viveu esse período, que enfrentou os romanos, chamado Flávio Josefo, ele vai mostrar como a profecia de Jesus se cumpriu com total perfeição. Em seu livro Guerra dos Judeus, ele vai dizer, embora Tito, o general que depois se tornaria imperador, desejasse preservar o templo, um dos soldados romanos lançou uma tocha e o fogo consumiu tudo. Ele está citando a destruição do templo por parte dos romanos no ano 70. E ele vai dizer, o ouro derretido pelas chamas escorreu entre as pedras do templo. E os soldados desmontaram pedra por pedra para recolher o metal precioso. Dessa forma, aquilo que Jesus Cristo declara aos seus discípulos aqui, se cumpre perfeitamente.
O ouro, ao ser derretido no templo, entra por entre as pedras e ruínas do templo destruído, e aqueles soldados interessados no ouro começam a recolher, e de fato se cumpre aquilo que Jesus havia dito, de que em relação ao templo tão belo, mostrando que Jesus não se impressiona com templos feitos por mãos humanas, mas com o nosso coração, seria completamente devastado e destruído. E não apenas isso, mas Jesus vai citar outros acontecimentos que também são confirmados pela história geral. Flávio José vai dizer que as mulheres, especialmente as grávidas, eram abatidas com brutalidade. Os soldados matavam todos indistintamente, crianças, sacerdotes, mulheres, todos mortos, e o sangue escorria pelos degraus do altar. Acontece que esse juízo temporal, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que é um cumprimento daquilo que a própria Escritura já havia dito a respeito da desobediência. E aí eu quero que você lembre novamente da parábola da vinha. Jesus Cristo vai dizer que o Senhor da vinha arrendaria, tomaria a vinha daqueles homens perversos e arrendaria. E essa palavra é a respeito de nós. Nós somos a igreja. Nós somos a agência autorizada do reino de Deus nessa terra para proclamarmos o evangelho, e não devemos fazer a mesma coisa que fizeram o povo de Israel. Ignorantes, ao invés de sermos luz para as nações, serem luz para as nações, matavam e ultrajavam os profetas, como vimos na semana passada. Esse juízo citado por Jesus, que se manifesta no ano 70, mostra para os discípulos uma coisa: Jesus Cristo promete, prevê, Ele cumpre. Jesus Cristo não mente. Jesus Cristo não é como um de nós, que conta uma coisa e depois muda. Aquilo que Jesus Cristo disse com exatidão se cumpriu. E Ele usa exatamente esse exemplo para nos ensinar o seguinte: assim como Ele disse que o templo seria destruído, que Jerusalém seria sitiada, e aconteceu exatamente como Ele disse, assim também nós podemos ter a certeza em nosso coração de que Ele subiu aos céus, mas voltará para nos buscar. Voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar o seu povo. Os acontecimentos da nossa volta não devem tirar isso do meu e do seu coração, dos nossos olhos, da nossa mente. A certeza da vitória final garantida por Jesus não pode jamais sair do nosso coração, porque é isso que nos dá esperança. E aí Jesus encerra o texto dos versículos 25 a 28, dizendo a respeito dos acontecimentos, agora sim, dos acontecimentos que vão antecipar, de fato, imediatamente a sua vinda. Aqui, em Lucas, não fica tão claro quanto nos outros evangelhos, mas ele está se referindo à grande tribulação, no qual a igreja passará. Não há evidências nenhuma na Escritura de que a igreja será isenta ou livrada da grande tribulação. A igreja passará porque a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Nós passaremos, mas não para sermos destruídos. O livro de Apocalipse vai dizer, em determinado momento, em uma das visões, que começam a contemplar uma numerosa multidão vindo para o reino dos céus, e então se pergunta: quem são esses? E aí é declarado assim: esses são aqueles, quem são estes de vestes brancas? Esses são aqueles que estão vindo da grande tribulação. A grande tribulação não é para nos apavorar, mas é para entendermos que mesmo em meio a todas as lutas e expectativas difíceis desse mundo, nós podemos ter a certeza de que no momento mais difícil talvez, para você, para muitos, que já enfrentam grande tribulação em sua vida e jornada enquanto cristãos, porque nós vivemos numa situação muito confortável aqui. Tem gente agora que está sendo morto por causa de sua fé. Para esses, a esperança está na vinda, porque nesse momento que se verá, no versículo 27, o Filho do Homem vindo numa nuvem,
com poder e grande glória. Lembre novamente da imagem que Jesus Cristo traz do parto. Se o princípio das dores anuncia que, de fato, aquele bebê está prestes a nascer, as dores mais intensas, mais difíceis, antecipam imediatamente o nascimento da criança. Nos momentos mais difíceis e duros, o Filho do Homem virá, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para resgatar a sua igreja. E a pergunta que você tem que se fazer, e eu já caminho para o final, o que a gente precisa pensar e entender, se perguntar é, por que o fim dos tempos tem trazido, talvez você tenha esse sentimento em seu coração, por que pensar na volta de Jesus, no fim dos tempos, tem assustado tanto? Porque para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, para aqueles que são salvos, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a volta do Senhor Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Se nós estamos nos angustiando pelo simples fato de pensar no fim dos tempos, se os acontecimentos ao nosso redor estão nos apavorando, você precisa se autoavaliar também. Porque Jesus Cristo vem. E aí eu posso dizer para você, você que está em Cristo Jesus, você tem a sua vitória, a segurança da sua vida eterna garantida por Jesus. Mas você que ainda não crê, você que ainda não creu verdadeiramente nessa palavra, nessa mensagem, você que ainda não confessou verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, aí sim, eu acredito que você deve sentir sem medo, porque a volta de Jesus para você vai representar juízo. Para os santos, para os salvos, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, contemplar todos os acontecimentos, por mais trágicos que pareçam, devem fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança na vida eterna. Pensar na volta de Jesus deve gerar alegria ao meu e ao seu coração, meu irmão. É por isso que a gente canta muitas vezes e declara, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ore dessa forma, ore, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Peça, clame pela manifestação completa do reino de Deus, pela volta de Jesus. Clame, não há problema nenhum nisso. Mas para você que ainda não creu, essa palavra é para que você se arrependa dos seus pecados, que você de fato entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus, para que o fim dos tempos não te apavore. Pelo contrário, para que ao contemplar os acontecimentos citados por Jesus, o princípio das dores, e não sei, talvez seja essa geração da igreja a passar pela grande tribulação, não se sabe, você passe por todos esses momentos plenamente seguro, plenamente convicto de que nada, como o apóstolo Paulo declarou, é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.